Bora lá continuar a justa causa, agora com a quarta hipótese de justa causa, que é a hipótese de negociação habitual sem permissão do empregador. Bom, negociação habitual traz para a gente a ideia da comercialização, da venda, da prestação de um serviço fora e que não tenha vinculação com aquilo que o empregado faz dentro da empresa, com a função dele. Essa hipótese de justa causa, ela tem dois requisitos. Uma é que deve haver habitualidade nessa negociação, ou seja, aquela comercialização ou aquela prestação de serviço que o empregado faz deve ser feita de forma habitual, deve ter caráter profissional. E também precisa ser uma situação não autorizada pelo seu empregador. Então, imagine o caso de uma revendedora oficial da Mary Kay. Trabalha dentro de uma empresa e ela leva uma sacola cheia de produtos Mary Kay, abre na mesa da empresa, todas as outras empregadas da empresa vão lá para ver o que está acontecendo, o que é, quanto custa, quanto não custa, e fica aquele balcão de venda. Isso acontece com sacoleira, com homens que às vezes prestam serviço em homens não, né? Homens e mulheres, mas mais comum a gente ver homens que prestam serviço nessa parte de conserto, sabe? Então fala, putz, quebrou não sei o que, eu sei que você conserta, não, traz aí que eu conserto. Aí o cara tá no horário de trabalho dele, prestando serviço e consertando coisas de outros empregados, outros colegas de trabalho. Se essa é uma situação não permitida pelo empregador, dá ensejo à justa causa. E aí a gente tem duas vertentes, né? Duas justificativas. Ou da justa causa, porque aquilo que o empregado faz concorrência com o que a empresa para quem ele trabalha faz. A minha empresa vende perfume, eu estou vendendo Mary Kay dentro da empresa, eu estou vendendo Avon dentro da empresa. Ou então, porque independente de fazer concorrência ou não, mesmo que não tenha nada a ver com com o objeto da empresa, né, com a atividade da empresa, também ela também persiste porque a atividade habitual da negociação prejudica o trabalho daquele empregado dentro da empresa. A exceção é quando não é habitual. Por exemplo, eu vou vender meu carro e estou conversando com um colega de trabalho, negociando um colega que se interessou pelo meu carro. Se não é uma conduta que se repete, se não existe essa questão do profissionalismo, a negociação não é hipótese de justa causa. Ou então, a segunda exceção é quando existe permissão para esse tipo de coisa dentro da empresa. A recusa da empresa, a recusa, não é a palavra correta, mas a proibição, quanto mais expressa, melhor. Como ela é um requisito da configuração da justa causa, é bom que ela esteja clara o suficiente, até porque, numa hipótese de aplicação da punição da justa causa, é o patrão que tem que provar. Quanto mais documentado tiver isso, mais fácil para ele. Avisos colados na parede, no mural da empresa, o contrato de trabalho tem uma previsão nesse sentido, enfim. Negociação habitual sem permissão do empregador dá ensejo à justa causa. Quinta hipótese de justa causa é a hipótese de condenação criminal. Um empregado condenado definitivamente num processo criminal pode ser mandado embora por justa causa. Não necessariamente ele tem que estar preso. A demissão aqui não se justifica pelo fato do cara estar preso e por isso não poder trabalhar. Do cara ou a mulher, né? Cara é força do hábito. Do empregado estar preso e não poder mais ir trabalhar. Mas sim pelo fato de que há uma quebra de confiança do empregado que foi condenado criminalmente, transitado em julgado pelo cometimento de um crime. A empresa pode perceber isso como uma situação
quebra de confiança, de quebra do dever de lealdade, e isso é que justifica a justa causa. Lembrando que enquanto a pessoa está sendo investigada, enquanto o processo está correndo, prevalece a presunção de inocência, então não pode ser demitido por justa causa. Mesmo se houver prisão preventiva, a prisão preventiva não é antecipação da punição. A prisão preventiva é uma possibilidade de se assegurar o correto andamento do processo penal, das investigações e da instrução processual. Então, ela é muito mais uma ferramenta para se manter a ordem no processo criminal do que o cumprimento de uma pena. De forma que durante esse período, o processo fica suspenso, sem salário, sem trabalho, sem contar como tempo de serviço. Então, o contrato fica suspenso, ok? Agora, quando essa condenação é uma condenação transitada em julgado, aí sim dá ensejo à hipótese de demissão por justa causa. Sexta causa de justa causa. Causa de justa causa. Sexta hipótese de justa causa é a desídia. A desídia é o desinteresse. A desídia é fazer nas coxas. Desidioso é o empregado que não tá nem aí. Tá fazendo. Relapso é o empregado que para ele tanto faz como tanto fez. A desídia, ela se configura por uma série de pequenos atos que são frequentes e repetitivos. Um ato só não configura desídia. Chegar atrasado um dia não é nada. Chegar atrasado para o trabalho todos os dias, depois de já ter sido advertido, depois de já ter tomado suspensão, é desídia. Ficar mexendo no celular, butucando a vida dos outros. Uma vez, não é nada. 4 vezes, advertência. 7 vezes, suspensão. Continua sem trabalhar para ficar na vida dos outros no Facebook, no Instagram, investigando o seu ou a sua belisca, é justa causa por desídia. Repara que o ato desidioso, ele depende dessa continuidade, dessa reiteração. É uma coisa que, se você olhar, você fala assim, poxa, mas isso não é nada. Se você olhar um ato isolado, você fala, mas foi mandado embora por isso? Não, não foi mandado embora por um ato isolado, foi mandado embora por uma série de atos que foram se repetindo e se acumulando ao longo do tempo, em relação aos quais esse empregado foi recebendo punição. Foi advertido antes, recebeu suspensão antes, foi sendo avisado que a sua conduta não estava boa, que a sua falta de interesse já era evidente, mesmo assim ele manteve essa conduta. Deixa, tanto faz. Você acha? Azar seu. É esse desinteresse, esse nas coxas, esse não me importo, não ligo, que configura, que ocasiona a desídia, ok? Então, sexta hipótese, desídia. Sétima hipótese de justa causa é a hipótese de embriaguez habitual ou embriaguez em serviço. Hoje em dia, já está mais consolidado o entendimento de que a embriaguez habitual é uma hipótese ou uma situação de saúde. O empregado que se embriaga habitualmente ou que usa qualquer tipo de entorpecente habitualmente é um empregado que precisa de tratamento de cuidado médico. É o empregado que precisa ser afastado das atividades, que vai receber seu benefício do INSS,
que precisa procurar um médico e ser direcionado para isso. É um caso de saúde, é o mesmo empregado que não pode trabalhar porque está com uma cardiopatia qualquer, né? As duas são hipóteses de empregados que têm problemas de saúde e, portanto, não configura justa causa. Apesar de estar no texto da CLT, então, na justiça, a hipótese de justa causa por embriaguez habitual está sendo afastada com alguma frequência. Isso não se confunde com a hipótese de embriaguez no serviço. A embriaguez no serviço, a embriaguez no trabalho, ela evidencia não que aquele, ou melhor, ela nos leva a crer não que aquele empregado tenha uma doença, uma dependência química, mas que ele foi imprudente, que ele foi negligente. Especialmente se a atividade que aquele empregado exerce é uma atividade que coloca, na qual existe risco e que coloca ele numa situação potencialmente mais perigosa pelo fato dele ter bebido. É o motorista que chega embriagado para trabalhar, ou que pega um ônibus, um caminhão para trabalhar embriagado. É o segurança que trabalha armado e quando o patrão chega, o cara tá manguaçado, dando risada ou bebendo em serviço com uma arma pendurada na cartucheira dele. Cartucheira que fala? Cartucheira acho que só põe onde põe a munição, né? Bom, naquele cintinho do Batman que põe todas as armas, tem um cintinho desse que os guardas usam, que eu não sei bem o nome, que coloca o revólver. Então você imagina que essa embriaguez, que não é aquela habitual, que não é aquela patológica, é como é que eu posso dizer? Uma condição que faz com que uma situação de risco se crie. Precisa ter esse risco para mandar a pessoa embora? Não, mas é muito mais fácil de você visualizar. O que precisa é ser proporcional, como a gente já tratou no outro vídeo. Sei lá, eu trabalho num bar, sou balconista de um bar. Bebi uns goró lá no bar e tô atendendo o pessoal, meio manguaça, dei umas tropeçadas e tal. É uma embriaguez em serviço, mas eu sinceramente acho que não enseja justa causa, porque é desproporcional. Na medida em que naquele ambiente, para aquela função, para aquela profissão, o fato de eu estar embriagada não representa a mesma coisa que representa, por exemplo, o motorista de ônibus ou de caminhão pegar o veículo e sair dirigindo, cumprindo a sua função embriagado, ok? Essa é a minha cara de alergia. Será que se a professora chegasse bêbada para dar aula, a depender do alcance disso, né, do eventual prejuízo que você causa, mas em sendo uma questão mais privada, mais fechada, vamos supor que é uma turma pequena, professor, eu não tô bêbada, tá? Já expliquei, né? Tenho um pouco de sono, um pouco de cansaço, mas muito disso é uma alergia, não sei bem aqui. Também não é Covid, é só uma alergia, porque eu tava muito bem e de repente fiquei muito mal e fiquei assim. Mas se fosse uma professora dando aula numa sala pequena, se isso não tivesse causado nenhum tipo de prejuízo para os alunos, causa um desconforto, todo mundo dá risada, o conteúdo vai ficar para a aula que vem, mas enfim, não teve um efetivo prejuízo de maior importância, eu particularmente acho que mesmo havendo embriaguez, não haveria proporcionalidade para aplicar uma justa causa. Então, a gente sempre tem esse exemplo, assim, a gente sempre mira nessa questão das atividades e das funções que tenha o risco acompanhando elas, porque isso torna a embriaguez grave o suficiente para a punição
com demissão por justa causa, ok? Embriaguez no trabalho, então, foi a nossa 7ª hipótese, e agora a nossa 8ª hipótese, de caber todos os dedinhos, 8ª hipótese, que é a violação de segredo de justiça. Violação de segredo de justiça é espalhar, principalmente para a concorrência, uma inovação, uma técnica, uma forma de organização, um modelo logístico, um invento, um modelo, um desenho de um modelo qualquer, uma forma de gestão, enfim, qualquer tecnologia ou know-how da sua empresa para alguém, especialmente ou com mais gravidade se for um concorrente. Então, e teve um caso bem emblemático disso, de uma pessoa que trabalhava numa determinada empresa e estava conversando com o diretor da empresa concorrente, da maior concorrente naquela cidade, da empresa para a qual ele trabalhava. E a empresa para a qual ele trabalhava conseguiu acesso a e-mails dele, mandando para o diretor dessa outra empresa, contando como as coisas funcionavam, mandou foto dos manuais, escaneou os regulamentos da empresa, dizia como é que a empresa fazia controle de estoque, mandou os dados, os nomes de todos os programas que a empresa usava para tudo, enfim. E essa pessoa foi mandada embora por justa causa, por violação de segredo de justiça, e a justa causa foi mantida pelos tribunais, porque entende-se que, ainda que não seja alguma coisa absolutamente secreta para o mundo todo, não é a fórmula da Coca-Cola que ninguém nunca pode ficar sabendo, mas são informações restritas a poucas pessoas e que, obviamente, são importantes e fundamentais para o funcionamento daquela empresa e também são interessantes para a concorrência. Então, ainda que não seja um documento que ninguém tem acesso e o cara vai lá com uma chavinha, abre a gaveta e pega, não era esse o caso, é uma estrutura que foi organizada, pensada, que demandou investimento de tempo e de conhecimento da empresa empregadora, e que, quando a gente imagina a entrega desse modelo pronto para uma empresa concorrente, a gente pressupõe que existiu prejuízo para a empresa a qual a pessoa trabalha, que teve os seus segredos violados, e entende em que medida essas informações podem interessar para a empresa concorrente. A 8ª, portanto, hipótese de justa causa foi a justa causa por violação ao direito de empresa, ao segredo de empresa. A 9ª hipótese de justa causa é a insubordinação ou a indisciplina. Indisciplina se configura quando o empregado não respeita uma ordem genérica. Vamos supor que tem um regulamento da empresa dizendo que, sei lá, que ele não pode ter relações próximas de amizade com alguém que trabalha em tal setor de outra empresa. Isso acontece muito com o pessoal de vendas, né, de negócios. Aqui em Santos, no Porto, nas empresas portuárias, isso acontece com frequência. Você negocia com outras empresas e precisa contratar a melhor empresa para o seu cliente. Então, você que tem essa função, geralmente é proibido de receber presente de quem trabalha nas outras empresas que são possíveis contratados. E também, se você tiver relação íntima, ainda que de amizade ou relação amorosa com essas pessoas das outras empresas, você tem a obrigação de avisar para você ser substituído, para trocar você de cargo, justamente para evitar que exista parcialidade. Se isso é uma regra da empresa toda e alguém desobedece, esse alguém está cometendo um ato de indisciplina.
Agora, quando o patrão fala, ó, Maricota, a partir de amanhã você vai trabalhar no setor tal, você vai fazer tal e tal coisa, eu quero que você organize assim, assim, assado e coloque o resultado na minha mesa. Se a Maricota falar, não vou, para o patrão, para o superior hierárquico, para o gerente dela, a Maricota está cometendo um ato de insubordinação. Quando existe uma afronta direta a um superior hierárquico ou ao empregador, a gente está diante de uma hipótese de insubordinação. Indisciplina é quando existe uma regra geral que o empregado não obedece, uma regra genérica e não alguma coisa direcionada para ele por uma pessoa específica. A gente vai ver mais casos de mais hipóteses de justa causa nos próximos vídeos. Continua me acompanhando. Até lá, um beijo e tchau!